E nesse primeiro turno das eleições em Minas Gerais, 10 mulheres foram eleitas para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E entre as 6 novas que estão entrando na casa, tem a Beatriz Cerqueira, do PT. Ela que é a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. A Beatriz, que também é presidente da CUT Minas. Bom dia, Beatriz, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Beatriz, e pra gente começar essa entrevista, obviamente, primeiro parabéns pela eleição. E não tem como a gente não começar falando sobre esse pequeno aumento da participação feminina na bancada na Assembleia Legislativa. Isso te dá uma boa perspectiva para iniciar essa legislatura? Bom, nós precisamos de mais mulheres na política, né? Ainda assim é um número pequeno diante do número de mulheres que somos na sociedade e do número de eleitoras. Existe uma subrepresentação. Nós estamos, como o Brasil, né, tem um percentual de participação entre 10% a 15% dos parlamentos. Termos agora 10 mulheres aumenta o número, mas evidentemente ainda é uma subrepresentação, o que fará com que nós tenhamos grandes desafios no poder legislativo para que nós possamos fomentar esse debate na sociedade, políticas relacionadas às mulheres e possamos ir ocupando esse espaço, né? Se nós pegarmos inclusive a própria votação, se eu não me engano, eu devo ter sido a 8ª mais votada na Assembleia. Então eu sou a primeira mulher a aparecer em 8º lugar. Os demais foram todos homens, evidentemente muitos com forte poder econômico e com uma superexposição que lhes favorece no momento da votação. Então acho que é um processo que está começando, né? A política é um lugar masculino, é um lugar de misoginia, né? Misoginia, o ódio às mulheres, essa ideia de que a política não pertence às mulheres. Eu acho que um exemplo é muito como a presidenta Dilma é tratada, né? Como ela é qualificada, os adjetivos que lhe são empregados, que não são adjetivos corretos em se tratando de uma presidenta da República, porque um presidente, homem, não é tratado da mesma forma, um ex-presidente não é tratado da mesma forma. Então acho que é um grande desafio para todos nós nesse processo. Beatriz, você falou aí a respeito da ex-presidente Dilma Rousseff, e o PT teve um resultado muito negativo nessas eleições aqui em Minas Gerais, em que pese o fato de ser a maior bancada de deputados estaduais, mas do ponto de vista dos cargos majoritários, o partido foi muito mal. O governador Fernando Pimentel não conseguiu chegar ao segundo turno e a ex-presidente Dilma Rousseff, que era franca favorita em todas as pesquisas para se eleger ao Senado, não conseguiu se eleger. Na sua avaliação, especificamente sobre a situação do PT de Minas, quais são os próximos passos? O que o partido deve fazer para entender o que foi esse processo e o que sai desse processo que foi, repito, muito ruim para o partido? Bom, eu acho que nós estamos vivendo na política, não dá para avaliar Minas Gerais desconectado do Brasil, né? Nós estamos vivendo uma onda muito conservadora, uma onda com características claramente fascistas, e essa onda ela veio na reta final do primeiro turno. Isso explica os resultados que nós colhemos, né, no caso dos majoritários, no dia 7 aqui no nosso estado. Eu acho que também nós estamos com o real debate da situação do estado, do país, tudo muito bloqueado. Nós estamos vivendo uma política em que as pessoas não querem ouvir argumentos. É preciso que a gente leia os programas dos candidatos, né, que estão se colocando aí tanto no estado quanto nacionalmente, porque o cenário é desolador, né? Eu acho que nós perdemos, Minas Gerais perdeu ao não ter a presidenta Dilma Rousseff como uma representante ao Senado, uma mulher extremamente que dedicou a sua vida à luta coletiva. Ela não precisava se candidatar, ela já dedicou a vida, né, a vida pública, a luta política, a luta social no nosso país. Voltou ao seu estado, se colocou à disposição. Então acho que fomos nós, mineiros e mineiras, que perdemos ao não ter uma boa representação como ela no Senado. Então acho que o balanço que eu acho, ele é ruim para todos nós, porque a presidenta qualificaria muito o Senado para o próximo período que virá. Nós precisamos discutir no Brasil como é que nós vamos sair desse caos social e econômico em que nós nos encontramos. Hoje são mais de 28 milhões de pessoas ou desempregadas ou subempregadas, mais de 6 milhões de pessoas voltaram à pobreza. Nas escolas, nós voltamos a ouvir frases que nós tínhamos parado de ouvir, que é aquela frase: quando a criança chega
chega na escola, professor, e que horas que é a merenda? Essa pergunta está dizendo que a criança dormiu com fome. Está dizendo que aquela refeição da escola é a única ou é a sua principal refeição. A gente tinha que estar discutindo isso no Brasil. Tinha que estar discutindo isso em Minas Gerais. Como é que nós vamos aumentar os investimentos no Sistema Único de Saúde? Como é que nós vamos aumentar os investimentos para a gente ampliar as universidades federais, as universidades estaduais, a educação básica, para serem lugares de excelência enquanto educação pública? Eram estes os debates. Como é que nós vamos discutir a vida de 12 milhões de famílias que não conseguem mais pagar um gás de cozinha? Porque a vida dessas pessoas piorou. Encontro com pessoas que estão há 3 anos desempregadas. É resposta a essas pessoas que nós tínhamos que estar discutindo, tanto em Minas Gerais quanto no país. Como é que vai ser 2019? Com o Estado, com problemas reais em relação à Previdência Pública, resultado da gestão do PSDB, com problemas reais em relação ao fluxo de caixa, com problemas reais que precisam ser discutidos, né? Infraestrutura das escolas, investimento na infraestrutura do nosso Estado, e a situação econômica do país, se ela não for rediscutida de uma forma muito séria, a gente não vai conseguir respostas e não vai conseguir política que combata isso. Beatriz, os 2 candidatos que passaram para o segundo turno têm programas de governo ou ideais muito parecidos. Não vou nem pegar o programa, mas os ideais muito parecidos, né? Você já entra na Assembleia Legislativa na posição de oposição. E que tipo de oposição você pretende fazer? Bom, de fato, os 2 candidatos que estão no segundo turno têm programas privatistas, né? A gente fica com uma falsa ideia, às vezes, de que a privatização é melhor, de que o privado é melhor do que o público. Isso é falso, né? O Estado tem que garantir direitos à população, educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, são direitos que precisam ser garantidos ao povo. É o povo que sustenta o Estado, não é o rico. O rico fica com o discurso chega de impostos, mas quem paga imposto é o pobre, né? Na forma da carga tributária do nosso país, e que, portanto, tem que ter o retorno na prestação de serviços públicos. E, aliás, eu também defendo uma reforma tributária exatamente para que o rico pague proporcionalmente mais impostos no nosso país, mas aí é um debate nacional. Então, são 2 programas privatistas. Então, a nossa posição na Assembleia Legislativa é a defesa da educação pública, é a defesa do Sistema Único de Saúde, é a defesa dos serviços públicos de qualidade, é a defesa do enfrentamento a esse modelo predatório da mineração no nosso estado, que retira muito dos nossos municípios e não deixa nada, não deixa sequer impostos. Nós precisamos rediscutir como o nióbio é explorado e o pouco imposto que se paga. Nós precisamos rediscutir as renúncias de receita, que é muito comum no nosso estado e pouco discutido, né? Em média, se renuncia de receita própria do estado todo o valor que se investe em educação por ano. Nós precisamos rediscutir, porque a renúncia de receita não é renúncia para você que deixa de pagar o seu IPVA. A renúncia de receita, ela é para os grandes, para aqueles que já têm condições de pagar impostos e deixam de pagar por benefícios do estado. Então, acho que é preciso que a gente tenha um olhar muito fiscalizador, né? Tanto da elaboração quanto da execução desse orçamento, da disputa desse orçamento para os mais pobres, para as políticas públicas, porque isso é o que o Estado precisa fazer. Beatriz, diante dessas 2 opções que o eleitor mineiro tem para o segundo turno, a Delma destacava isso agora há pouco, é possível pensar em apoio a alguém, ou você se simpatizaria um pouco mais por alguma dessas 2 candidaturas? O que dá para dizer diante disso? Nenhuma das 2 candidaturas representa um projeto popular pelo qual eu fui eleita. A nossa candidatura, e dentro de um partido e dentro de uma coligação, ela tem um conteúdo programático. Eu me apresentei à sociedade de forma muito clara na defesa de um projeto popular, e esse projeto popular tem como público-alvo, né? A população, e não são projetos que tenham como público a população e o investimento em políticas públicas. Então, quando a gente fala de oposição, não é uma oposição no sentido sem conteúdo, né? É se opor a um projeto de pensamento de Estado do qual nós não concordamos, exatamente porque essa falsa ideia de um Estado que tem que privatizar tudo. Um dos candidatos diz claramente: vou privatizar a CEMIG para sua conta de luz ser mais barata. Isso é mentira.
né? Se privatizar a CEMIG, a sua conta de luz vai aumentar. Vou privatizar a Copasa para que a sua conta de água fique mais barata. É mentira. A privatização eleva os preços, porque quem recebe, quem compra, né? A empresa quer lucro. E o lucro vem do aumento das tarifas. Então, é mentira. Então, cria essa falsa ideia e dicotomia do público e o privado, porque o público tem sido muito atacado. O que é público, né? Tem sido muito atacado com essa ideia da corrupção. Tudo que é público é corrupto. Logo, as pessoas ficam com a ideia de que se tornar privado se torna melhor. É mentira, né? É mentira. O privado não é melhor do que o público, e o que combate a corrupção não é privatizando as coisas. Ok. Conversamos hoje aqui com a Beatriz Cerqueira, ela que é presidente da CUT Minas e deputada estadual eleita pelo PT, uma das 6 novas, na verdade, uma das 6 novas que entraram, né, são 10, na verdade nós tínhamos 6, né, Beatriz, aumentamos mais 4, na verdade, vamos falar a conta direito. Uma leve melhora na Assembleia Legislativa, mas é um aumento da participação feminina. Beatriz, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Café com Política. Eu agradeço e quero aproveitar a oportunidade para agradecer a expressiva votação que nós tivemos. Eu fui a deputada mais votada da nossa coligação e com votação expressiva em todo o estado, mas eu deixo aqui um abraço especial a Belo Horizonte, Betim, Contagem, onde foram as cidades que eu tive as maiores votações. Agradeço a confiança e reafirmo o compromisso de nós fazermos um mandato comprometido com a representatividade pelo qual a gente chegou na Assembleia Legislativa, e convido a população a participar do Legislativo, porque essa é a forma que a gente tem de interferir nas decisões do nosso estado. É fundamental que sempre se tenha força social de fora para dentro, pressionando o poder legislativo para que a gente melhore a nossa vida, né? A vida depende da política, então a gente precisa sempre interferindo na política para que ela fique de acordo com os interesses da coletividade. Muito obrigada e um bom dia para todo mundo. Obrigado mais uma vez, então, a Beatriz Cerqueira, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política.